Estou já sentada no nosso escritório, mas este lugar não é para mim. Este lugar é para alguém que sabe bem como motivar os outros, que sabe bem como criar impacto em quem queremos criar impacto. Alguém que sabe todos os segredos para ter uma entrevista de trabalho perfeita, para que o emprego possa ser seu. Por isso, vamos receber o especialista, este orador que faz toda a diferença nas vidas das pessoas que se cruzam com ele, Marco Meireles. Marco, a cadeira é sua. Zezinho, junta-te a nós. Anda, Zé. Marco. Olá. Prazer, hein? Prazer. Ora, muito bem. Podemos dizer, Andreia, e com o Marco deste lado, que o cenário está montado. O cenário está tudo montado para uma boa de uma entrevista. Para um emprego, provavelmente. Sim, mas antes de mais nós queremos então perceber um bocadinho sobre isto de criar impacto nos outros e ter a atitude certa. Pode ser? Marco? Sem dúvida, claro que sim. Bom, eu sempre acreditei que todas as pessoas podem ser bem-sucedidas. E vamos ser francos, bem-sucedido, o sucesso é um conceito vago. Tem tantas definições quantas pessoas há no mundo. Aqui o que é muito importante no que diz respeito ao sucesso é as pessoas terem uma expectativa clara. Se tivermos que criar uma sequência e uma estrutura para o sucesso, primeiro, qual é que é a expectativa? O que é que eu quero? Quero ter um emprego espetacular? Quero ganhar mais dinheiro? Uma carreira de sucesso? Ou quero ter uma relação de 5 estrelas, uma família numerosa? Ou quero descer grandes ondas, seja o que for. Ou quero ter trabalho, mas não quero ter muito trabalho. Muito trabalho, exatamente, eu quero ter dinheiro sem trabalhar, sei lá. Também é uma expectativa. Agora, esse é o princípio de tudo. É nós termos claramente definido na nossa mente aquilo que nós pretendemos. Porque, na verdade, se nós repararmos, não é muito difícil, o cérebro está às escuras. A realidade é representada cá dentro. Ou seja, os olhos, por exemplo, transformam fotões em impulsos elétricos, que criam uma representação cá dentro. Portanto, nós podemos reeducá-lo com algum treino, claro, e com algum tempo, mas com alguma simplicidade também. É mais fácil do que parece. E quanto tempo? Quanto tempo é que é preciso para conseguirmos educar-nos e educar o nosso cérebro? Isso é uma questão pertinente, sem dúvida, mas que não tem uma resposta definida. Porque depende. Nós somos um conjunto de hábitos. Felizmente, a ciência descortinou o loop do hábito. O hábito tem 4 elementos. Se nós afetarmos um dos elementos, nós podemos afetar um hábito. Um dos princípios fundamentais é que nós não podemos eliminar hábitos. Nós podemos substituí-los. Exato. Eliminar, nós não conseguimos. Portanto, imaginem que para um determinado hábito mais simples, digamos assim, a quantidade de neurónios que se tem que conectar a outros neurónios não é muita, não é uma grande quantidade. E se calhar o trajeto que eles têm que fazer ao longo do nosso cérebro não é muito grande. Marco, mas isto, desculpa interromper, pondo numa linguagem que lá em casa... Exato, lá em casa os neurónios percebam. Ou seja, há determinadas dicas e sinais que se consegue transmitir à pessoa para ter um tipo de atitude. Quando vai a uma entrevista de emprego, quando quer alcançar determinado objetivo, não é? Sem dúvida. E quais são? Sem dúvida. Em primeiro lugar é claramente ter a expectativa do que é que quer. Qual é que é o resultado final? Em segundo lugar, tem que ter em atenção 4 aspectos que são 4 dimensões fundamentais para ser bem-sucedido. Primeiro, o que é que, obviamente, é a direção, para onde é que eu quero ir. Segundo, pessoas, ou seja, como é que eu comunico e em que grupos é que eu estou inserido, não é? Depois, o que é que eu tenho que aprender para... E, em terceiro lugar, como é que eu controlo o meu tempo. Porque se formos a ver, o recurso mais importante que existe é o tempo. Porque é preciosíssimo porque se esgota. Portanto, se eu concluir uma maratona num tempo superior àquilo que é permitido, mais valia não ter corrido, porque não aconteceu nada. Já percebemos, Marcos, que as pessoas não mudam, as pessoas evoluem, portanto, estamos a falar de uma evolução, mas o que é que mudou? Porque antigamente, a forma como nós nos dirigíamos, provavelmente, a um emprego, ou na procura do emprego, era diferente, porque as expectativas de quem está do outro lado também eram diferentes. Sem dúvida. O que mudou é que está tudo muito competitivo, hoje vivemos num mundo globalizado, as técnicas e as fórmulas estão espalhadas, portanto as pessoas têm-nas. O que é fundamental é destacarmos. E vamos ser francos, mesmo que seja apenas por um bocadinho, relativamente a todos os outros concorrentes, entre aspas, àquela vaga de emprego, ou seja o que for. E isto vem ainda do período evolutivo.
O que é que faz com que nós, de alguma forma, nos possamos destacar, captar a atenção? Movimento, intensidade, Expressão novidade, corporal, portanto, movimento da relevância. expressão corporal. Sem dúvida. Que tipo de impacto é que eu consigo criar? Quando eu estou, por exemplo, à espera do meu entrevistador, eu só tenho uma oportunidade para criar uma boa primeira impressão. E isso dura 10 segundos. Mas lá está, também não é de agora, é do período evolutivo. E é isso que depois nós vamos tentar Então, pôr em mas- prática para Exatamente. percebermos e lá em casa as pessoas tentarem perceber como é que tudo isto funciona na prática. O que é que têm em comum, por exemplo, os homens de sucesso? Pessoas de sucesso, o que é que elas têm em comum? Em comum têm uma expectativa muito clara, fazem coisas diferentes todos os dias, erram e aprendem com os erros e não se queixam E aprendem com os erros dos outros, se calhar. Que é também inteligente. e progridem continuamente. E estão continuamente em aprendizagem e muitas vezes aquelas pessoas que nós apelidamos de sucesso são pessoas que transformam e revolucionam as suas próprias indústrias, o que significa que estão continuamente a aumentar a sua performance e a pensar em novos conceitos e em novas fórmulas para terem ainda mais sucesso. E não seguir fórmulas que já estão pré-determinadas e pré-definidas. Porque aí Somos vamos todos por um diferentes. caminho que os outros foram. Se formos por um caminho que os outros foram, vamos chegar aonde? Vamos os ser outros iguais foram. aos outros e não nos vamos destacar. Exatamente. Mas, por exemplo, isto, há pouco falou dos 10 segundos e isto é... Explique-me. Portanto, eu vou ter consigo, não é? Quero um emprego. Não sei, vamos ver. Mas se nos primeiros 10 segundos eu não criar uma boa impressão por alguma razão, porque estou nervosa, não consigo mudar essa tendência. Consegue se estiver muito atenta, lá está, hoje em dia já não há forma, se estiver muito atenta àquilo que eu estou a expressar não verbalmente. Ao outro, neste caso, a quem me está a entrevistar. Exatamente, se estiver muito Ok. atenta. Se nós olharmos para a face, só há 4 aspectos que verdadeiramente podem impactar e que podem emitir uma mensagem. Se nós olharmos, seja sobrancelhas, olhos, movimentos dos olhos e boca. E nós, a partir daqui, podemos perceber se a pessoa está Estamos a ser satisfeita, analisados. se está entusiasmada, se está desiludida, se nos quer dar... Por exemplo, vocês estão a ser entrevistados por mim, certo? E eu faço uma coisa de género. Está farto. Se é uma expressão O que é que significa? visível, não é? Significa, eu perdi já esta oportunidade. Não. Tem que começar a fazer outras coisas. Tem que começar a comunicar de outra maneira. Porque a forma como estão a fazer até agora não resulta. E esta é a grande dificuldade. É eu sair do registro imediatamente, ter uma grande intuição e uma grande acuidade sensorial para entender que o caminho que nós estamos a seguir não é o melhor. Portanto, nós imediatamente tentamos fazer outra coisa. E há formas muito simples de o fazer, como pegar numa palavra do nosso entrevistador, é dele, ele fica satisfeito. dar-lhe valor. Exatamente. Valorizado de certa forma. Mas através do olhar, Marco, uma vez que consegue exatamente, enfim, captar alguns sinais, através do olhar da pessoa consegue tirar o perfil logo? Ou uma simples expressão da pessoa quando está numa entrevista? Nós conseguimos perceber o que elas estão a comunicar, porque nós somos o que comunicamos. Eu não vou, vocês, independentemente de serem os maiores experts em comunicação, não vão saber exatamente quem eu sou, mas vão perceber aquilo que eu comunico. Todas as pessoas têm uma intuição. As pessoas olham para alguém e dizem, não gosto. Mas ir mais longe, tentar perceber a comunicação qual é a razão pela qual eu não gostei desta pessoa. Porque todos nós, eu estou aqui a generalizar, mas às vezes pensamos assim, eu não gosto desta pessoa. E passado 2 ou 3 anos, até chegamos à conclusão que aquela pessoa... Porque às vezes é o primeiro É nada. impacto. Mas estava a falar aí de pessoas importantes e pessoas que fazem a diferença e nós temos uma pessoa, não é? Exatamente. Chama-se Tim Vieira e foi um dos jurados do Shark Tank e é um empresário, de facto, à escala mundial. Recebeu-nos na sua casa e explicou-nos o que é para ele decisivo e essencial numa entrevista de emprego. Ora, veja. Para ser um empresário, às vezes, não só falar de bem-sucedido, mas para ser um empresário, a gente temos que tentar. Então é não ter o medo de tentar. Em inglês a gente gosta de dizer guts, não é? É ter aquele sentir lá dentro que tem alguma coisa que pode fazer e que pode melhorar e depois fazer. Depois as outras coisas todas, a gente temos que acreditar nas nossas capacidades. Temos que saber que o que a gente estamos a tentar fazer, a gente vai conseguir
Não podemos estar com medo de falhar, porque isso é sempre um risco, mas a gente tem que ultrapassar os riscos. Os riscos às vezes existem para todos, mas poucos é que tentam ultrapassar e os que passam é que ganham. Eu nunca fui grande pessoa de olhar para o CV, os currículos. Eu gosto mais de ter a entrevista pessoalmente e depois aí sentir a pessoa. Então, ouvir como se é honesto, se aprendeu de quando teve falhanços, o que já atingiu, o que não atingiu, o que acredita que vai atingir. Basicamente, para mim é 80% pessoal e 20% o resto. Se isso dá sempre certo, não, obviamente. Mas para mim é sempre em percentagens e eu acho que dá 50% certo e para mim isso às vezes é uma boa percentagem, não é? Queremos saber o que é que acha daquilo que o Tim disse. O Tim, na minha perspectiva, obviamente tem muita experiência e é assim que se criam padrões também. Ele entrevistou muitas pessoas e teve sucesso com muitas e foi encontrando o seu próprio padrão. Cada um de nós, cada recrutador, cada entrevistador encontra os seus. Obviamente que ele disse aspectos, deu aspectos ali muito importantes, como não ter medo, é fundamental não ter medo. A pessoa que vá para uma entrevista com medo passa uma imagem, exatamente, passa uma imagem que provavelmente não é capaz e não tem o que é preciso para aquele emprego, não é? O CV, sem dúvida, concordo plenamente com ele, porque se as pessoas quiserem, desenvolvem-se. E se existe um bocadinho o estigma, vamos todos estudar muito. Mas se nós virmos os grandes líderes das indústrias, das grandes indústrias, não têm formação académica. Portanto, eles não são exatamente, tem a ver com a atitude. A experiência de vida. Com a atitude, sem dúvida, e a atitude de aprendizagem. Mas o Tim disse uma coisa que gosta da entrevista ali, cara a cara, não gosta de olhar para o currículo, como estava a dizer, juntos. E por isso mesmo, nós sabemos que o Marcos quer lançar aqui um desafio, não é? A nossa plateia. Pode ser? Sim, eu acho que sim. Eu acho Então que vamos faz lá. todo o sentido, até com este grande tema. Eu acho que há várias pessoas aqui na nossa audiência que não se conseguem conter com a vontade incontrolável de serem entrevistadas por mim. Quem é que está com uma enorme vontade de ser entrevistado? Vamos lá saber. Simular aqui uma situação Quem é que quer? Quem é que quer? Só um senhor, ninguém mais. Ninguém mais. Vá lá. Queremos ver. Mais. Quem é que quer? Vá, dedos no ar, que é para nós podermos escolher. Pronto, foi o primeiro, está certo. A nossa Gabi está a dizer pronto. Obrigada. Pronto, já temos. Vamos simular então aqui uma situação de que alguém está à procura de um emprego, não é? Portanto, olha, sente-se, por favor. Como é que se chama antes de mais? Luís. Prazer, Luís. Olá. Nós vamos sair desta entrevista no instantinho. Muito bem, Luís. Por favor, acomode-se, Luís. Com licença. Está em sua casa, com licença. Nós obrigado. ficamos aqui. Luís, muito obrigado por ser voluntariado. Obrigado. Não foi à força, espero. Vamos simular aqui uma pequena entrevista de emprego. Vamos imaginar que é, para ser familiar, que é uma empresa que se chama Altgenius e é de formação em comunicação e public speaking. E a função em aberto é de account manager, ou gestor de conta. Okay? Luís, estou aqui a analisar, lá está, no seu CV, esta rua de onde vem isto é familiar, onde é que fica? Esta rua fica no Parque das Nações, próximo do Oceanário, numa das ruas transversais do Oceanário. Ok. Não sei se está a ver. Consegue-me dar alguma referência? Vendo para o rio, no rio, a primeira rua que vai em direção ao Oceanário é uma das ruas de referência da minha morada. Ok, muito bem. Diga uma coisa, o que é que conhece da Altgenius? A Altgenius é uma empresa de recursos humanos, de formação, é uma empresa de referência no mercado. Muito bem. E o que é que o motivou, Luís, a enviar a sua candidatura para a nossa organização e para esta função? Eu acho que isto é uma empresa líder, é uma empresa que tem expectativas de crescimento e acho que é uma boa empresa para uma pessoa seguir uma boa carreira. Obrigado. Estou a ver que esteve aqui numa grande empresa, Steve Jobs. Sim. Uma ótima empresa. Luís, porquê é que saiu?
Porque não tinha evolução de carreira, não conseguia estar, tinha uma grande competitividade, não sentia à vontade. Então achei que era uma altura de abandonar, era a altura de ver outros objetivos. Muito bem. E aqui entre a Steve Jobs e a Bill Gates tem aqui um interregno grande, não é? O que é que acabou por fazer? Como é que aproveitou o tempo entre este interregno? Sinceramente, tive a trabalhar o meu currículo, tive a procurar tive a prestar informação, evoluir o meu currículo para ser bastante competitivo. Muito bem. E a pergunta da praxe fundamental, porquê, Luís, nós devemos investir em si? Porque eu sou uma pessoa dedicada, uma pessoa empenhada, sou uma pessoa que pode ser uma grande vantagem para esta empresa. Acho que a minha contratação será, sem sombra de dúvidas, uma mais-valia para vocês. Luís, muito obrigado pelas informações que nos prestou. Eu acho que até pela sua disponibilidade para vir para esta entrevista vai ser contratado pelo dobro do ordenado. Fantástico. Muito obrigado. Ora, obrigada, muito obrigada. Foi um prazer, um beijinho, daquele beijinho. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Ficamos aqui. Olha, eu fico aqui ao pé da secretária, porque agora já estamos num caso muito informal. Explique-nos lá então o que é que aconteceu, o que é que correu bem, o que é que correu mal, porque eu estava ali curiosíssima e lá em casa também, que já disseram no nosso Facebook. Mas afinal, o que é preciso? Exatamente. O Luís fez várias coisas bem, mas há algumas coisas que podia ter melhorado muito. Por exemplo, a primeira das quais foi o Luís sentou-se à pressa. Atenção, este é o meu território. Nós ainda somos muito territoriais. Portanto, o Luís tem que esperar que o entrevistador lhe indique que é a altura de se sentar. Okay. Porquê? Porque eu quero confiar nesta pessoa. Okay. E para confiar tem que ser previsível. Pensem nisto. Sim. Aquela situação dá licença que me sente. Exatamente. Em segundo lugar, o Luís tem a postura do carisma. Nós queremos uma pessoa que pareça confiante. O Luís, realmente, há 4 aspectos fundamentais para isso, que é uma postura grandiosa, cabeça levantada, olhar direto e um sorriso confiante. O Luís olhou para mim, mas a postura deveria ter sido mais levantada, a cabeça também e o sorriso um pouco mais confiante. Mas aqui o sorriso, vamos ser francos, há aqui um segundo que medeia aquelas pessoas que nós não levamos a sério e aquelas que têm um sorriso que é exclusivo para nós, que é um segundo. Primeiro olhar, depois sorrir. Pois parece que eu brinquei aqui um bocadinho com a localização, mas não. Que é os recrutadores... Pois, aquela história de onde é que fica a rua, etc. Os recrutadores experientes tentam perceber como é que os nossos interlocutores, os nossos entrevistados, recuperam a informação. Ou seja, como é que eu me lembro da informação? Vocês fazem perguntas e as pessoas deixam ver. E fazem algo do género. Estão a movimentar os olhos. E eu reparei isso, eu quis perceber como é que o Luís recuperava a informação, se lembrava da informação visual. O que é que isso tem a ver com... Ele recuperou a informação olhando ligeiramente para a esquerda e para cima. Ok. Ok? Isto significa que quando ele está a dizer a verdade... Ou seja, não está muito confiante então, quando está a pensar. Mas está a recuperar. Isto é um padrão. Para quê? Porque a pergunta que eu fiz, não logo a seguir, mas uma das perguntas deu para comparar se ele estava a dizer a verdade ou não. Claro que ele não ia dizer a verdade porque isto é uma simulação. Ok? Portanto, este é um dos aspectos... Marcos, então, mas só para perceber, quando se olha para a esquerda, ligeiramente para cima, para a esquerda, está-se a dizer... Significa que estamos a recuperar a informação que existiu. Então, é verdade ou... é verdade. Que existiu. Ainda assim, por isso é que nós temos que fazer uma pergunta de algo que já existiu. Porque há algumas pessoas, cerca de 10%, que o fazem ao contrário. Portanto, não podemos pressupor... Se não forem destras, por exemplo, já se calhar já pensam pode ao contrário. acontecer. Por isso, mais vale, se vocês quiserem lá em casa ter a certeza que o vosso cônjuge, ou namorado, ou namorada... Ontem... Estás a olhar para a direita, para cima, realmente estiveram a trabalhar até tarde, façam primeiro uma pergunta. Olha, de que cor é que eram as velas do teu bolo ano passado? E ele vai dizer, eram azuis. Boa. Então onde é que estiveste ontem? Estive a trabalhar. Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Quando olhamos para a direita, para cima, à partida, há uma mentira. Exatamente. Não é um bom sinal. Imaginação. Não é um bom sinal. Portanto, eu quando fiz a pergunta, o que é que fez neste interregno? Obviamente, para o entrevistador é fundamental que ele aproveite o tempo para estudar, para se educar, para evoluir. E ele disse isso. Mas disse isso
a olhar exatamente para o outro lado, mas ele estava a simular, tinha que, obviamente... Ok. Exato. Ele até se portou muito bem nessa capacidade Sim, de improviso sim. aqui. Hein? Muito importante também é parecer um super vencedor. Um super vencedor, pessoas com carisma, aquelas pessoas que mal conhecemos, está aqui um líder, falam com esperança. Falam com esperança no futuro. E o que é que aconteceu quando eu lhe disse, você esteve aqui numa grande empresa, não apostavam em mim, não correu bem, portanto decidi mudar. Exato. Não, isso não se faz numa entrevista de emprego. O que nós fazemos é, no limite, falamos da aprendizagem que tivemos e de como foi útil para a nossa carreira termos estado naquela organização. Exatamente, foi uma ótima experiência, mas eu queria uma coisa diferente, aprendi muito, mas Exato. queria coisas Sempre. diferentes. Porque nós queremos verdadeiramente pessoas que tenham a capacidade de elevar o valor, de dar mais valor à organização e não que estejam continuamente a queixar-se. E depois temos, no limite, Diga. Para concluir. sim, no limite, muito importante é a Última última dica. última pergunta. E esta é fundamental, que é, porque é que eu hei de contratar? E isto acontece quase sempre. Ele fez aquilo que quase todas as pessoas fazem, foi diretivo, por isto, por aquilo, porque sou competente. Não façam isso. Querem ter sucesso? Elogio em boca própria fica mal. Contem uma história. A história está, há 10 anos descobriu-se que sintetizam um químico que é a oxitocina, que fazem com que seja seguro aproximar-nos dos outros, gera empatia. E o que é que isso... Mas o que é contar, simplificando, o que é contar uma história, Marcos? Contar uma história é que tenha personagens e que tenha um fim bem sucedido. Por exemplo, eu vou-vos contar rapidamente a história da última... Temos tempo assim uma coisa em segundos, 2 ou 3 segundos. Da última entrevista que eu fiz, em que fui recrutado para Sim, diretor-geral de uma consultora. Ele perguntou-me, Marco, porque é que eu vou contratar? Eu disse, sabe, James, na empresa onde eu estou agora, o meu primeiro diretor-geral disse-me o seguinte, em tudo o que toco, Marco, transforma em ouro. E vou-te ensinar como. E virei-me para o James e disse, sabe mais, James? Ensinou. Eu saí da empresa, liguei à minha mãe e disse, este emprego é meu. E foi. Pronto! E Para está saber tudo no muito e livro. muito mais, esqueça tudo o que sabe de Marco Meireles. Os lançamentos é quando? Temos uma apresentação amanhã na FNAC de Santa Catarina. Santa Catarina, no Porto. Santa Catarina, às 6h30. E na sexta-feira, em Leiria, no Centro de Negócios de Leiria, às 21h30. Muito Espero por bem. vocês. Muito obrigada. Marco Meireles, Um beijinho. esqueça tudo o que Foi um sabe. prazer falar consigo. Obrigada, Marco. Um aplauso para Marco Meireles.